Deus eterno, enquanto nos preparamos para ver este vídeo, pedimos tua orientação e iluminação, que cada palavra proferida seja um reflexo da tua verdade e amor. Capacita-nos a compreender profundamente os ensinamentos que serão compartilhados e a aplicá-los em nossas vidas. Que esta mensagem seja uma fonte de inspiração, fortalecendo nossa fé e renovando nossas esperanças. Amém. Jesus nunca desprezou aquele que se aproximou com sinceridade e pediu isso. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Cura os meus passados, os meus erros. Jesus nunca desprezou os sinceros. Os que tiveram coragem de tocar o dedo na ferida. Os que não inventaram absolutamente nada para estar diante dele. Os que vieram nus. Os que rasgaram as vestes e que não tiveram medo de mostrar a vergonha. Os grandes homens e as grandes mulheres da história, os que foram realmente tocados e que se transformaram como modelos para nós, todos eles chegaram miseráveis diante do Senhor. Ninguém perfeito. E Jesus dispensou tudo isso. Mas todos aqueles que tiveram coragem de mostrar a sua miséria ao Senhor, grandes feitos aconteceram. Foi assim na vida de Madalena, foi assim na vida de João, foi assim na vida de Zaqueu. Que envergonhado de si mesmo, não teve coragem de esperar Jesus ali, no lugar onde ele poderia ser visto e ver. Preferiu ficar lá, escondido no meio das árvores, como se fosse um bicho, fazendo de tudo para ficar ali no anonimato, para ver Deus acontecer na vida dos outros, os que estavam lá, porque certamente Zaqueu estava visitado pela convicção de que Jesus não tinha disposição para os miseráveis. Zaqueu certamente pensava que aquele homem, que aquele grande profeta que estava passando, fazendo uma grande revolução em Israel, cumpria bem as regras do seu tempo, acreditando que Deus tinha predileção pelos perfeitos. Por isso escondido na árvore, porque de alguma maneira já tinha sede de ouvir alguma palavra, mas não tinha coragem de se colocar diante. Mas eis que Jesus faz o impensável. Rodeado de santos e seguidores, Deus desvia o olhar. E ao desviar o olhar, encontra aquele que ele realmente precisa encontrar. Não que aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor também não precisassem dele. Não estou dizendo isso. Ele está apenas cumprindo a palavra que ele mesmo disse, que quem precisa de médico é o doente. E naquele momento, o doente estava escondido na árvore. E Jesus o percebe. E Jesus o olha. E diz a frase que vai mudar definitivamente a vida de Zaqueu, que vai ser um divisor de águas. O Zaqueu do passado, o Zaqueu daquele presente para o futuro. Jesus olha para aquele homem escondido de si mesmo, envergonhado da vida que levou. Na metáfora da árvore, na metáfora de estar escondido, Deus reconhece um homem com medo de si mesmo, com vergonha de si mesmo, assim como muitas vezes eu estive, assim como muitas vezes você também esteve, envergonhado de si mesmo, mergulhado na sua misericórdia, na sua miséria, esquecido da misericórdia. Olha para ele e disse:
Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu quero ficar na sua casa. Poderia muito bem, Zaqueu, ficar na casa deste povo aqui, mas não. Eu quero ir para a sua casa. O olhar de Deus encontrando quem precisa ser encontrado. O olhar de Deus olhando para quem precisa ser olhado. O amor de Deus amando quem verdadeiramente precisa ser amado. O olhar de Deus achando quem está perdido. E fazendo nascer a vida nova em quem está tão antigo, envelhecido, fracassado. É esse Deus que nós seguimos. É nesse Jesus que nós acreditamos, que faz o improvável acontecer. Alegre-se do seu Salvador. Alegre-se do seu Mestre. Alegre-se do Deus a quem você ama. Ele olha para as árvores, para os lugares improváveis onde nós não costumamos encontrar pessoas, e lá descobre alguém que merece a chance de uma vida nova. E se aconteceu com Zaqueu, pode muito bem acontecer comigo. É isso que me move todos os dias. Se aconteceu com Zaqueu, também pode acontecer com você. O improvável pode acontecer. Eu também um dia vivi e continuo vivendo durante muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, a desconfiança dos que me olham e dos que não conseguem acreditar que Deus possa fazer alguma coisa na minha vida. Dos que me enxergam de qualquer jeito, não me importa. Nós sempre seremos vítimas de pessoas que não estão nem um pouco comprometidas com a sua verdade. Não é nenhum problema isso, faz parte da nossa vida. Agora, o que tem que nos mover é o olhar improvável de Jesus, nos fixando e nos querendo para Ele. Você pode ter certeza que na vida deste homem, marcado pelo limite e pela miséria, há um Deus que não desiste dele. Eu acredito. E eu persigo essa verdade cada segundo da minha vida. E você tem o direito de crer nisso. Você pode até acreditar que Deus tenha mais o que fazer na vida do seu irmão, porque ele é um pouco melhor que você. Mas é o improvável que nós estamos vendo acontecendo. É o improvável. É Jesus no meio daquela multidão de homens e mulheres retos, seguidores assíduos da religião do seu tempo. E ele desviando o olhar deles e prestando atenção na prostituta que está pronta para ser apedrejada. É o improvável acontecendo. É João, um homem de um temperamento horroroso, sendo olhado por Jesus e por ele transformado, chegando a ponto de ser chamado discípulo amado. É o improvável acontecendo. É o drogado se levantando e reencontrando o sentido da vida, porque foi tocado pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus. É o improvável acontecendo. É o desonesto reencontrando-se com a verdade, reassumindo a vida de um jeito novo. É o improvável acontecendo. É o alcoólatra se livrando do seu vício, reencontrando o valor de si mesmo e dizendo: a partir de hoje o álcool não faz parte da minha vida. É o improvável acontecendo. É a ação de Deus silenciosa nos corações que a gente nem desconfia que já estão sendo fisgados pelo céu. É o improvável acontecendo. Por isso nenhum preconceito cabe em nós. E nenhum preconceito deveria caber no coração de um cristão. Porque naqueles lugares onde eu não acredito
que Deus possa estar. Cuidado! Às vezes aquele processo de santificação já está muito mais adiantado do que o nosso, porque o improvável está acontecendo o tempo todo. Pode ser que você seja também um caso improvável. Que bom. Você que sempre se interpretou assim: é improvável que Deus me faça um santo. A história nos mostra que é diferente. Que tudo pode acontecer nesse coração aí, se você tiver coragem de descer da árvore e acreditar que o olhar e a palavra são para você. Pode ser que você faça parte dos improváveis. Pode ser que você tenha desacreditado durante muito tempo de que Deus pode muito em você e através de você. Pode ser que você tenha vivido uma vida de muitos erros que lhe causou um pessimismo natural, que lhe impede de acreditar que Deus tem um plano para você. Pode ser. Isso acontece tão frequentemente entre nós. Acontece. Em nome do amor a gente sequestra o outro, né? Coloca dentro do cercado, faz cativeiro, é assim mesmo. E a gente precisa quebrar esse poder do mal que tantas vezes nós socializamos, nós levamos até a vida do outro com os nossos comportamentos. A gente falava aqui anteriormente de que nós precisamos organizar o luto, de que nós temos que fazer alguma coisa por nós no momento em que a gente percebe que nós estamos mergulhados no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. E a gente tem aqui algumas pessoas que nos escrevem justamente para falar disso. A Margarete de Manhuaçu, Minas Gerais, ela diz que apesar de ser evangélica, ela acompanha o programa Direção Espiritual e que o nosso programa a ajudou muito no momento em que ela precisava se recuperar da perda de uma filha, e que ela agradece muito também a Canção Nova por ter lhe amparado neste momento. Eu acho muito interessante, gente, nós que viajamos pelo Brasil afora, quantas vezes nós encontramos pessoas justamente nos dando este testemunho. Pais que perderam filhos, que viveram este momento tão doloroso e que encontraram aqui na Canção Nova um amparo. A gente sabe que nós não temos uma resposta mágica para as dores, para os problemas que a gente enfrenta. Mas a gente acredita no poder que a palavra de Deus, pregada de maneira coerente, honesta, pode provocar dentro de nós. Então a gente fica muito feliz, Margarete, não só pelo fato de você ter sido beneficiada pela Canção Nova, mas também por você, sendo evangélica, ter a coragem de nos dizer isso, que o nosso veículo de comunicação fez bem ao seu coração. A gente se sente muito honrado toda vez que nós encontramos uma pessoa que teve a sua vida modificada para melhor por causa do trabalho que a gente realiza. A Maria Virgínia Pereira de Mozo, lá de São Paulo, capital, ela também deu um testemunho de superação em relação à morte da mãe. Ela disse que através do programa nós a ajudamos muito. Ela disse que achava que após a morte da mãe viveria uma depressão e não foi isso que aconteceu. O programa Direção Espiritual, a Canção Nova, ajudou muito nesse processo de superação. Que bom, Maria Virgínia. A gente fica muito feliz que nós tenhamos sido um instrumento de Deus na sua vida. Deus nos ajuda através de pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. A providência divina se manifesta na nossa vida através de realidades humanas. Por quê? Porque Deus não pode estar no mundo dispensando aqueles que são humanos e que estão conscientes do poder que nós trazemos dentro de nós. Essa é a força do cristianismo. Deus age quando e como quer, mas Ele prefere agir através de nós. Muitos milagres deixam de acontecer no mundo porque nós
cruzamos os nossos braços, nós deixamos de fazer a nossa parte. Sim, Maria Virgínia, no momento em que nós perdemos alguém, nós precisamos de mais de amigos ao nosso lado. Nós precisamos de braços que nos sustentem. Nós precisamos de olhares que nos olhem, que nos encorajem. Nós precisamos de pessoas que nos digam a palavra certa. E é assim que nós acreditamos. Todos nós aqui da Canção Nova carregamos diariamente no nosso coração essa responsabilidade. E com muita alegria, viu? Não é uma responsabilidade que nos entristece, nem tampouco nos amedronta. Ela nos encoraja e nos responsabiliza diariamente para que a gente não saia do caminho. É muito bom quando a gente fica sabendo que nós participamos do processo de superação de uma pessoa. A Suzana Souza é muito grata a nós, porque ela diz que através do programa de Direção Espiritual, ela sentiu o seu coração ser confortado no momento de luto. E ela se tornou seguidora a partir disso. A Silvana Aparecida, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nosso abraço ao povo de Santa Maria, de maneira muito especial aos pais daqueles jovens e adolescentes que perderam a sua vida dentro daquele acidente terrível, daquele incêndio naquela boate, onde tantos jovens perderam a sua vida. A gente sabe que é muito doloroso viver um processo como este. A gente dar passo na direção de um futuro, sabendo que nós sepultamos um filho. É uma dor que não tem nome. E a gente acredita que em Santa Maria esse processo tenha sido extremamente doloroso. E tem sido muito doloroso para muitos pais. Nós queremos demonstrar, mais uma vez, porque às vezes, porque já passou o tempo para nós. Tantas notícias já vieram tomar conta dos nossos noticiários. A gente ficou sabendo a gente viu muitas vezes a repetição da notícia, do incêndio naquela boate Kiss, das pessoas que foram mortas. Passou. Tantas outras tragédias aconteceram, tantas outras notícias ganharam o centro dos nossos meios de comunicação. Minha gente, mas para nós isso aconteceu. Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos nesse trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim: Padre, a partir daquilo que o senhor falou no programa de Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus, que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida de seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o Verbo se encarna, e o Verbo é Jesus, e que com o seu título, por ser Ele o nosso Salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida, e que após a sua morte e ressurreição, Ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo.
de oferecer ao outro, cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos ama. É muito interessante como, quando nós ousamos falar com sinceridade de uma realidade humana, eu não estou falando daquilo que eu não vivo. Eu preciso combater minha preguiça diariamente. Eu preciso combater todos os obstáculos que me impedem de viver a minha vontade, de chegar ao coração da minha vontade. Porque a minha vontade é que vai ter o poder de fortalecer o meu combate nas minhas metas. Então, essa sensação de que você tem, de que eu estou falando a partir da sua vida, que maravilha isso. Porque essa é a minha vida também. Cristo é diferente para você? Não é? Eu fico pensando, eu vejo, já te falei isso uma vez, né? Vejo você tocando tão bonito. Aliás, o Cristo é um dos melhores pianistas que eu já encontrei na minha vida. Não é só pianista, é arranjador. É um homem muito qualificado do ponto de vista musical, além do humano. Mas quando você estuda desde que idade? Desde os 7 anos. Às vezes a gente vê o menino tocando assim hoje, pensa que foi da noite para o dia, não é não. Não é? É uma luta diária. E certamente você também precisou lidar com a sua preguiça. Regride. Se você deixar hoje de investir, se você achar que você já está pronto para a música, você começa a declinar, não é verdade? A oportunidade que a gente tem, Jaqueline, de identificar dentro de nós o que está sendo precário, isso também já é uma experiência sagrada. Porque às vezes a gente acha que o sagrado só está associado àquilo que a gente tem de bom. Não. Toda vez que nós temos coragem de mexer no lixo da nossa existência, isso também pode ser uma experiência sagrada. Porque é ali que você vai fazer a reciclagem. Tá certo, esse lixo aqui, esse entulho, esse resto, esse insucesso que foi fruto de um tempo mal vivido, no que isso hoje pode me ajudar? E aí nós vamos aos poucos fazendo o fortalecimento dessa vontade. A gente vai tendo coragem de dar essa sacudida, como você usou de maneira tão descontraída o termo, né? O Padre Fábio está dando um sacode na minha vida, porque eu estou sacudindo a minha vida aqui também. Inclusive que gostaria até de dizer que no último acampamento eu não tive a oportunidade de estar, eu não pude vir. Eu passei mal, muito mal mesmo, da madrugada de sábado para domingo. Tive muita ânsia de vômito, sensação de estar asfixiado. E aí eu precisei ir para o hospital, fiquei um tempo internado lá, fiz os meus exames, graças a Deus não descobriu nada, mas tudo indica que eu esteja desenvolvendo uma síndrome do pânico, muito comum nos dias de hoje. Talvez por causa do meu excesso de trabalho, estou cansado mesmo, mas é porque eu sou um pouco dramático também e faço uma experiência. O humor também nunca me abandona, eu gosto de brincar com os meus cansaços e sei que quem me acompanha também faz o mesmo. É que na verdade eu tenho me sentido muito exaurido mesmo nos últimos tempos. Aquilo que antes não me custava fazer, está custando muito. Tudo é muito cansativo na vida. Mas eu preciso diariamente recrutar a minha vontade para que este cansaço não prevaleça sobre o meu trabalho. Eu acho que está chegando um momento na minha vida de rever muitas coisas, de dar uma pausa em algumas coisas. Estou aberto a Deus para que Ele me diga o que eu realmente preciso fazer. Porque chega um momento em que a gente descobre que o que a gente faz não pode ser mais importante do que o que a gente é. E aí nós começamos a perder a qualidade da vida. Quando nós fazemos demais e podemos ser de menos. Quando a gente tem uma agenda que não nos permite muitas vezes um descanso, quando não nos permite o estar em casa, que é absolutamente repositor para toda e qualquer pessoa.
Mas no nosso dia a dia, nós vamos precisando enfrentar todas as realidades que podem se opor ao nosso crescimento pessoal. Como digo para vocês, se estou vivendo agora, enfrentando um momento difícil na minha vida, eu preciso ter coragem de permitir que o momento difícil, como eu dei o exemplo anterior, o entulho da minha escolha possa agora provocar uma mudança em mim. É assim que funciona. Não posso permitir que a minha vida continue sendo levada, sendo vivida, sem que ela passe pelo crivo do discernimento. Eu sei que às vezes nós temos muita dificuldade de ouvir o que nos incomoda. Eu sei que às vezes a própria pressa da vida que a gente leva, o excesso de comunicação, o excesso de coisas que a gente... É impressionante como nós temos muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, muitas respostas ao mesmo tempo para dar. E isso vai nos cansando, isso vai minando a nossa disposição. E aí, porque nós estamos sem disposição, a preguiça nos puxa. E a gente deixa de fortalecer a nossa vontade. E quando nós enfraquecemos a nossa vontade, quando nós não fortalecemos essa vontade, você a enfraquece, que ela não fica estacionada. É igual o Cristo disse: o que toca precisa tocar todos os dias, porque senão ele regride. Ele não fica estacionado no que ele sabe, ele desaprende com o tempo. A vontade é a mesma coisa, ela nunca fica estacionada, ela vai regredir. Se eu deixo de investir nela, ela regride. Por isso que eu preciso fazer diariamente o exercício, como dizia Santo Agostinho, de fortalecer em mim a minha vontade. É igual quando você precisa viver a superação de um relacionamento que te faz mal. Você terá a tentação de voltar àquela pessoa, mesmo sabendo que ela faz mal, porque você está movida por uma dependência afetiva. Se você não fortalece a sua vontade, você jamais poderá viver a libertação daquele relacionamento danoso. É o que a gente fala aqui no livro Quem Me Roubou de Mim, quando a gente faz uma diferenciação entre o desejo e a vontade. Muitas pessoas são movidas pelos seus desejos, que são aquelas realidades superficiais em nós. Agora, quando a pessoa é movida pela vontade, ela vai ser capaz de identificar o que de fato ela está precisando. Então, vamos aí lutando diariamente para que essa vontade encontre um lugar para crescer. Isso é fruto da vida espiritual em nós, Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim. O Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso.
É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidade, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta,
Isso é um fruto da espiritualidade. Você ter a sua intuição mais dilatada. Nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender como é que eu faço isso, conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida.
E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, há casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando, descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer: está tudo certo, a vida não me deve nada, está tudo certo, eu preciso perdoar para seguir. Não faz sentido ser um homem magoado, ser uma mulher magoada. Não é inteligente. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com a minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, Padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir. Só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, Padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização.
É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo. Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser para ela realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil, porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida,
é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, pelas aqui as ligações nervosas do meu cérebro. Então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não. É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada. E ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir, então é o momento dela reagir, né? Já está reagindo, é o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação, de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus. É nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. A igreja nos convida a viver nesse tempo forte de conversão aquilo que é o específico da nossa vida cristã, a nossa união, a nossa conexão a Jesus. Quanto mais Jesus viver em nós, maior será a nossa condição de ser cristão. Esta presença de Deus na história é através de nós. A gente sabe que são os nossos excessos que impedem muitas vezes de nós nos transformarmos em verdadeiros cristãos. São os excessos da vida que fazem parte de nós, né? Há uma mística interessante que é para a gente viver na quaresma, que é a mística do sacrifício, do jejum, da oração. Quando a igreja nos propõe o jejum, a oração, o sacrifício, outra coisa ela não quer senão nos dar a oportunidade de jogar fora um pouco dos nossos excessos. Todo mundo sabe o que é uma viagem com muitas malas, né? Como a gente fica cansado só de carregar tanta bagagem. Às vezes na vida vai acontecendo muito a mesma coisa. Nós vamos ficando pesados à medida em que a gente vai vivendo. Nós vamos ficando com excessos. E de vez em quando, o sacrifício, o jejum, a oração, vai nos sinalizando para aquilo que a gente precisa deixar. O sacrifício por ele mesmo não tem sentido. Ele está sempre em vista de um bem maior.
A restrição de hoje me ensina uma disciplina que é necessária para a vida cristã. Disciplina é uma palavra que nós deixamos de viver muitas vezes. Nós não queremos muita disciplina, por quê? Porque a disciplina vai exigir de nós. Se você se compromete a ter uma regularidade, por exemplo, se você se compromete a dormir um pouco mais cedo, você vai ver que você vai ter que fazer sacrifício, porque nós somos estimulados demais para a gente ficar acordado até tarde. E a disciplina de dormir cedo, ela faz bem demais ao coração, ela faz bem demais à saúde. Você vai ter um coração mais saudável. Os médicos nos ensinam que muitos problemas cardíacos estão diretamente ligados à falta de sono. O estresse, a depressão, nascem muitas vezes de um jeito irregular de viver. Veja bem que na quaresma a gente se exercita no sacrifício. Mas isso deveria acompanhar a nossa vida toda. E a igreja é sábia quando ela nos propõe essas regras, esse jeito interessante de lapidar os excessos. Quaresma é um tempo de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Jogar fora um pouco daquilo que está nos pesando, né? Eu me lembro que nós sempre tínhamos o hábito, quando terminava o ano, quando a gente ia mudar de série, né, que a gente pegava os livros velhos que não iam ser mais usados na escola, a gente sempre dava um jeito de passar aquilo tudo para frente. Alguém vai precisar, e a minha mãe sempre nos ensinava isso. Esse livro você não precisa mais, então passe para quem você precisa, para que possa chegar o novo. Porque senão a gente não tem espaço na mochila, não tem espaço na bagagem para tanta coisa, não é verdade? Muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós deixamos de receber a novidade é porque a gente insiste em manter os pés naquilo que é velho. O comportamento é a mesma coisa. Se a gente precisa ter uma nova postura diante da vida, nós precisamos dar um jeito de jogar fora aquela postura antiga, porque senão o novo não vai prevalecer. E a igreja nos ensina que nós temos todo um instrumental de vida cristã para nos ajudar a lapidar esses excessos. A Eucaristia, a presença real de Jesus, a oportunidade que nós temos de nos configurar ao Cristo. Ao receber a Eucaristia em mim, eu me transformo naquilo que recebo. Isso é lindo. Jesus é vivo no meu coração toda vez que eu me aproximo do altar do sacrifício. A confissão, quando eu jogo os meus pecados fora, né? Quando eu conto para o sacerdote os pecados, os meus pesos, e dele recebo a absolvição, estou recebendo uma nova certidão de nascimento. É como se Deus tivesse me dado a oportunidade de nascer de novo. Todos os meus pecados estão absolvidos. E ali eu recebo uma oportunidade de vida nova. A oração, seja através da palavra, ou seja através das orações tradicionais, seja através da oração espontânea, são conexões que eu posso viver com o coração de Deus. Eu fico muito assim motivado a falar disso. Nós estamos cada vez mais deixando a palavra de Deus de lado, né? Não faz parte muitas vezes da nossa vida. Nossa vida corrida, nós não temos mais aquele tempo de parar, de refletir o evangelho do dia. Eu me recordo que no meu início de caminhada, esse era um hábito que eu gostava de ter todos os dias de manhã. Meditar o evangelho do dia. Não significa a meditação da missa, aquele momento da missa. Não, um momento à parte. Geralmente quando a gente vai para a missa, nós já temos que estar no clima do evangelho do dia. Gente, isso não custa nada. Às vezes 2 minutos são o suficiente para nós fazermos a leitura do evangelho. De manhãzinha, logo quando nós acordamos. Tomar o conhecimento com a palavra que a igreja elegeu para nortear todos os cristãos no mundo inteiro. Ao ler o evangelho do dia, você está em comunhão com toda a igreja do mundo. O mesmo evangelho que está sendo pronunciado aqui, que está sendo proclamado aqui, está sendo proclamado na Europa, na Ásia,
nós estamos em comunhão. E esta palavra de Deus é um referencial para a minha transformação. Qual é o nosso modelo de conversão? É Jesus. Jesus é o nosso referencial humano, é nele que nós prestamos atenção. Queremos ter um coração semelhante ao dele. E a melhor maneira de conhecê-lo é através da palavra. Toda a pregação da igreja gira em torno da palavra. Nós anunciamos Jesus vivo e ressuscitado. E um dos lugares em que nós temos esta ressurreição, esta presença viva, é a palavra. Então você vai ver que durante a quaresma você pode intensificar. Não significa que é só na quaresma. Na quaresma nós intensificamos essas oportunidades que Deus tem de entrar na nossa vida, de agir no nosso coração, de mudar o nosso jeito de ser. Você pode ter certeza que muita coisa vai ficar melhor na sua vida à medida que você permitir que Deus seja em você. Pode observar, minha gente. Geralmente os nossos sofrimentos nascem de regiões da nossa vida e do nosso coração onde Deus está ausente. Porque se Deus não preenche o espaço, nós vamos dar um jeito de preencher com aquilo que é humano, com aquilo que é frágil. E geralmente aquilo que é humano e frágil não nos sustenta durante muito tempo. Agora, aquilo que é humano e frágil, mas está sob o comando de Deus, este vai durar. Por quê? A bênção e a graça de Deus nos sustenta nessa hora. Eu continuo tendo todos os pecados do mundo, todos os limites do mundo, você também. Mas a certeza de que Deus está, que nós não nos perdemos de Deus, é que nos dá garantia para a gente não deixar de continuar. E a quaresma é esse tempo especial que a igreja nos chama, nos abre os olhos para aquilo que nós estamos deixando de lado. E é sempre bom a gente tomar consciência daquilo que nós estamos esquecendo da nossa vida cristã, para que a gente possa reassumir. Reassumir estes compromissos com Deus é dar a Ele a oportunidade de continuar agindo e trabalhando em nós. Lembrando que o que eu digo a você é para mim também. Eu não estou dando fórmulas prontas, mágicas, não. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos aqui, a partir da vida das pessoas, a partir desta vida partilhada que nós temos aqui no programa de direção espiritual, é antes de tudo um exercício que eu também preciso viver. Todos nós estamos neste mesmo barco e precisamos colocar este barco em alto mar. Porque é assim que Deus nos quer, navegando para águas cada vez mais profundas. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.